Olá pessoal, eu sou a Gileide Vieira e hoje eu vim aqui dar continuidade para o nosso estudo, ok? Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo, que tem 9 sementes, e nós estamos aprendendo sobre uma a cada dia, ok? Eu estou usando a Bíblia da Mulher, tá? Que é da Almeida, a revista e atualizada, e ela foi feita pela editora Mundo Cristão, autorizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, e dentro dela tem uma nota, uma observação, que fala assim: as notas e os artigos de estudo pertencentes à Bíblia da Mulher são de responsabilidade da editora-geral Dorothy Kelly Patterson, ok? E nós estamos estudando justamente sobre esses textos, que a Dorothy, essa editora-geral, junto com outras mulheres, escreveram sobre vários aspectos da Bíblia para nos ajudar no nosso dia a dia. E eu estou utilizando desses estudos, que está na Bíblia da Mulher, para acrescentar na nossa vida, para a gente ter um pouco de crescimento, um pouco de conhecimento das coisas de Deus e poder, com o conhecimento desses estudos, a gente poder colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque às vezes a gente tem dificuldade, a gente lê a Bíblia e não entende como que a gente coloca esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. E com esses estudos, a gente consegue ter facilidade para colocar a Bíblia em prática, ok? Vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito Santo, que é a benignidade, tá? Ela é uma tradução da bondade, tá? Dedicação à generosidade de Deus, tá? Aí, em Gálatas 5, que é o texto que nós estamos utilizando, texto base desses estudos, Gálatas 5, versículo 22 a 26, que a palavra nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos nos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E nesse mesmo capítulo, um pouco mais acima, no versículo 13 e 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que a gente vai aprender aqui? Que a benignidade é a bondade de Deus, A bondade de Deus se expressa na criação e é experimentada na salvação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, a palavra diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Isso, Deus fez toda a criação, Ele completou a criação no 6º dia, E ele viu que era muito bom, que toda a criação era muito boa. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus, ele começou uma boa obra na nossa vida. E ele vai completar através de seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ele enviou o seu Filho para esta terra, para poder nos ensinar a palavra, para poder morrer por nós, mas ele ressuscitou. E ele vive em nós, está em nós. E por isso Deus vai completar a obra em nossa vida, através de Jesus Cristo. Ok? Aqui, o salmista proclama que a bondade de Deus é grande e eterna. Em Salmos, capítulo 31, versículo 19, a palavra diz assim: como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Em Salmos 23, 6, a palavra diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha que maravilha! A bondade e a misericórdia de Deus nos cercarão.
e nós possamos viver para sempre, né? Tendo a certeza que Deus tem bondade e misericórdia para nossas vidas. Deus é a verdadeira essência da bondade, o autor da ilimitada e merecida generosidade para com seus filhos. Em Salmos 86:5 diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Embora somente Deus seja verdadeiramente bom, as Escrituras encorajam os cristãos a buscar a bondade, modelando sua vida de acordo com Jesus Cristo. No livro de Efésios, né, na carta de Paulo aos Efésios, diz assim, no capítulo 5, versículo 1 e 2, se, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício suave a Deus em aroma suave. Então, nós devemos buscar em Deus, para que nós possamos ser pessoas boas também. Nós também podemos ser bons, né? Deus é o verdadeiro autor da bondade, mas nós também podemos ter bondade no nosso coração. Basta a gente pedir e imitar Cristo. Se a gente imitar Jesus, a gente vai conseguir ser parecido com Ele, ok? Jesus foi um filho de Deus muito bom aqui nessa terra. Ele ajudou muitos. Ele curou muitas pessoas. Ele ajudou muitas pessoas com a palavra. Ele libertou, Ele salvou. Ele fez muitas coisas boas aqui. E nós podemos ser imitadores de Cristo, imitando e fazendo o que Ele fez. Amém? Para o cristão, a bondade não é simplesmente a ausência do mal. É a justiça acompanhada por ações bondosas. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, a palavra diz assim: antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Olha que palavra abençoada para a nossa vida. Que a gente possa ser benigno, que a gente possa ser compassivo e que a gente possa perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Olha que palavra linda. A gente tem que, aqui inclui também o perdão, né? Ser benigno e compassivo é ser perdoador. Toda vez que alguém nos fizer mal, a gente tem que perdoar a pessoa. E toda vez que nós fizermos mal a alguém, nós temos que pedir perdão. Porque nós temos que ter a bondade do Senhor no nosso coração. Amém? Como fruto do Espírito Santo, a benignidade é resultado natural do amor, da alegria, da paz, da longanimidade e da bondade mesmo, ativos na vida de uma pessoa cristã. É uma expressão exterior de uma mudança interior no coração do cristão. O poder invisível de um Deus santo, que vence a natureza pecaminosa encarnada em todas as pessoas. Então nós temos a nossa carne, né? O pecado, né? Infelizmente, a nossa carne não se converte. Quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que converte é o nosso espírito, né? Nosso espírito se volta para Deus, recebe o Espírito Santo do Senhor e começa a fazer todas as coisas boas. Mas a nossa carne, ela não se converte, então é uma briga, a gente tem uma briga constante no dia a dia do espírito com a carne. Então a nossa carne quer dormir, só quer comer, dormir, ficar com preguiça. A nossa carne não quer fazer nada, não quer produzir nada, não quer servir a Deus. E o nosso espírito, ele quer louvar a Deus, ele quer servir a Deus, ele quer ir para a igreja, ele quer ter comunhão, ele quer fazer a vontade do Senhor. Então é uma briga constante que nós temos diariamente, né? Na nossa carne e com o nosso espírito, né? Então, a gente aprende com a palavra de Deus. Por isso que é bom a gente ler a palavra. Porque a gente aprende com a palavra a vencer essas dificuldades, a vencer esses obstáculos e a deixar o nosso espírito falar mais alto que a nossa carne. Para a gente poder receber de Deus todas as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Em Salmos 25, no versos 6, 7, 8 e 12, a palavra de Deus diz assim: lembra-te, Deus, Senhor Deus, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres mais dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões,
Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Olha que palavra linda. A gente orando, é como se nós estivéssemos orando, pedindo para Deus não lembrar dos nossos pecados, nem das nossas transgressões, nem do que nós fizemos de errado. Isso que tem que ser nossas orações todos os dias. Pedir para Deus esquecer os nossos pecados, os nossos erros e nos abençoar com a sua bondade e nos mostrar o caminho certo a seguir, né? Nos instruir. Porque se nós tivermos um temor reverencial a Deus no nosso coração, nós poderemos ouvir a voz de Deus, enxergar o caminho que Ele tem para nós seguirmos e a gente andar em retidão, em bondade, em benignidade. Nós podemos andar em amor, tendo misericórdia e amando uns aos outros. E aí nós teremos um caminho reto, um caminho de fé e um caminho de alegria, um caminho que a gente vai agradar aos olhos do Senhor. Nós temos que andar em retidão para agradar ao nosso Deus. Nós agradando ao nosso Deus, nós temos a certeza que nós receberemos dele tudo aquilo que nós precisamos. Nós receberemos toda a provisão para a caminhada, né? A gente olha, o caminho é longo, a estrada é estreita, né? O caminho de Deus é estreito, então é difícil. Ele é pedregoso, ele tem rocha, ele tem subida, ele tem espinhos no caminho, mas com Jesus andando ao nosso lado, o caminho é suave, a caminhada é leve, porque nós ouvimos a voz do nosso Deus, a voz do nosso Deus é doce, e aí nós conseguimos caminhar, e nós chegaremos no final, nos braços do nosso Deus. O final da nossa caminhada é os braços do nosso Senhor. Então, por isso, nós não devemos temer a caminhada, porque Deus está conosco. Jesus está ali caminhando conosco passo a passo. Creia e confie, e não se desvie do caminho do Senhor. Amém?